Tanto riso, ó, quanta alegria. É isso, né? Estamos em fevereiro de 2024, a menos de uma semana do Carnaval. O Carnaval, que é uma das principais festividades brasileiras, né? Mundialmente conhecida por essa explosão de alegria, né? E, de fato, né? Muita musicalidade, muito riso, né? Como diz a letra aí dessa marchinha. E aí, muitas vezes, o que a gente vê, né? Também é, por outro lado, uma euforia, né? Porque é isso, onde tem uma alegria, por outro lado também pode ter uma euforia, porque tudo na Terra é dual. Então, uma alegria genuína, né? Para mim, ela tá ligada ao amor, tá ligada à gratidão, né? Ao reconhecimento das bênçãos, ao reconhecimento das conquistas, né? A permissão para ser leve, para sentir o prazer. Então, tudo isso para mim é a alegria aí nessa polaridade positiva, né? Esse sentimento elevado, né? E por outro lado, né? Na outra ponta aí dessa polaridade, a gente pode ter uma euforia, né? Que é uma alegria fabricada, né? Uma alegria ali que ela não vem natural, né? Do coração ali, mas como muitas vezes um desejo desesperado de sentir a alegria, né? Então ela é como se fosse uma alegria produzida, porque ela é o resultado de alguma coisa que tá reprimida, né? Alguma coisa que tá reprimida, precisando sair. Então a gente, sabe, cava o pênalti, né? Faz essa alegria vir de qualquer jeito, né? E muitas vezes é isso que a gente acaba vendo no Carnaval. E aí, pra gente compreender um pouco sobre isso, é legal ir lá, né? Como é que surgiu o Carnaval no Brasil, né? Então o Carnaval, ele vem lá ainda no período colonial, trazido pelos portugueses, portanto, né? E lógico, lá na Europa, né, os portugueses já traziam isso como uma influência lá dos gregos e romanos. Então a gente está falando de um período aí bem remoto, né? E aí, estamos falando então lá, né, de 1800 e tanto, né? E o Carnaval, ele vem, então, a primeira manifestação é conhecida como intrudo, né? Que era essa brincadeira, né, das pessoas saírem às ruas, né, jogando bola de água, na melhor das hipóteses, né, era bola de água, porque podia ser bola, esse líquido podia ser outras coisas muito piores, enfim. Então, jogando essas bolas de água nas pessoas, bolas de farinha, né, uns nos outros, então as ruas viravam ali né, essa confusão, virava ali essa mistura, né, dessa explosão que teoricamente seria uma alegria, né? Mas não por acaso essa brincadeira, né, do intrudo, ela acontecia ali 47 dias antes de começar a quaresma, né? Que é esse período imposto pela igreja, não por acaso, né? Porque virava aquela festa, virava aquela manifestação ali, né? Aquela manifestação pecaminosa, né, segundo o cristianismo, segundo a igreja. Então a igreja, né, definiu ali a quaresma, né, justamente para ter esse momento de, menos, baixa a bola, né, vamos para dentro aí, vamos, né? Então era um momento de muita rigidez, de muita restrição, de muita repressão, né? Então, antes de chegar nisso, né, vinha esse momento de, né, vamos botar os bofes pra fora, vamos botar os demônios pra fora, né, porque depois vai ter que dar uma segurada aí, né. Então percebe também já o movimento dual aí, né. E aí, quando a gente vai olhar para a origem disso, a origem tá lá nas festividades gregas e romanas, né, aos deuses do prazer, ao deus do vinho, né, que tudo podia, tudo era permitido, né, e aí lá em meados de 1800, né, a igreja não via isso com bons olhos, né, claro, né, precisava, virava uma confusão ali naquele momento, não vou entrar por esse mérito, né, tem questões de poder aí também, enfim, não vou entrar por esse lugar, porque o que eu quero mesmo é falar do Carnaval, então por isso que eu tô trazendo aí esses elementos lá de trás, né? Mas o fato é que antes de chegar esse período da quaresma, em que haveria aí essa repressão, né? As manifestações carnais, digamos assim, né? As manifestações de prazer, né? De liberdade da expressão do ser, né? E a gente tá falando de um tempo que não chegava nem perto do que a gente vive hoje,
Não chegava nem perto, quer dizer, a gente está falando de um tempo, 1800, vamos fazer esse recorte, né, do período colonial aqui do Brasil. A gente está falando de um tempo que as pessoas não se permitiam chorar, não se permitiam um riso, né, não se permitia uma gargalhada, né, não, era tudo muito contido, né, tudo muito reprimido. Então, essa necessidade, né, dessa explosão era muito maior do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente está falando de um tempo que não tinha balada, né? De um tempo que não tinha toda a permissão que a gente vive hoje, né? Enfim, e ainda tem uma repressão, mas a gente está falando de um tempo em que tudo isso era muito mais complexo, né? Então, por isso que a igreja entendeu que era o caso de estabelecer esse período da quaresma. Então, antes, né, era o momento de botar os demônios pra fora. Então, por isso, essas brincadeiras que hoje a gente pensa, o pessoal saía na rua, mascarado e vestido lá com umas roupas diferentes e jogavam bola de água, bola de farinha uns nos outros. Parece uma coisa boba, mas naquele momento, né, isso já era o ápice ali, né, da expressão, né, dessa coisa que vinha de dentro, né, dessa coisa que vinha da carne, né, e a palavra carnaval, né, a origem dela, que tá ali no grego romano, né, ligado a essa linguagem, né, significa retirar a carne, né, então, por isso que precisava ter toda essa explosão de alegria, ou do que quer que fosse, né, enfim, parecido com alegria, precisava ter tudo isso porque depois, no período da quaresma, teria que tirar todas as manifestações da carne, né? Então, tudo que se referia, né, aos prazeres carnais ali não podia ser manifestado, né? Então, percebe que essa é a construção que está no inconsciente coletivo, essa é a informação. Então, o carnaval é esse momento de extravasar, de tirar a roupa, de manifestar todo o prazer carnal ali, né? E tá gravado no nosso inconsciente coletivo. É claro que depois, né, depois que foi proibida a prática do intrudo, que eu acho que isso foi lá pelo século XIX, né, acho que já foi ali o século XX, começo do século XX, já foi proibida a prática do intrudo, e aí as pessoas, e também o tempo já tinha passado, né, enfim, foi passando o tempo, e aí as pessoas começaram a criar outras manifestações. Então aí foram surgindo os blocos de carnaval, foram surgindo as escolas de carnaval, né, as escolas de samba, né, o surgimento do samba carioca também contribuiu muito nesse sentido, né? Porque as letras de samba vão muito nesse lugar, né? De tudo que tá reprimido e que precisa, né, soltar, que precisa deixar expressar, né? Então, e com isso começou a haver mudança, né? Nessa expressão carnavalesca, né? Mas o fato é que esta origem continua no nosso inconsciente coletivo até hoje. Então, por isso que no carnaval é permitido tirar roupa, é permitido enlouquecer, é permitido pirar e deixar mesmo os instintos, né, virem à tona aí, e tudo é permitido, né? Tudo é permitido. E aí nós estamos falando, quando a gente está falando de pessoas que tratam as suas dores, né? Pessoas que se conhecem, que sabem onde está a sua alegria, né? Que sabem onde está, de fato, esse sentimento da leveza, né? E do prazer, de um prazer construtivo, digamos assim, né? Para essas pessoas fica muito mais fácil, né, manifestar essa alegria de uma maneira saudável, né? Mas quando a gente fala de pessoas que não tratam as suas dores, que não conhecem as suas sombras, né? O que está lá reprimido dentro delas, o que elas não conhecem sobre elas, ali é o momento que tudo isso é permitido ser manifestado de um jeito que muitas vezes se reflete, né, numa atitude que não é saudável nem para a pessoa, muitas vezes, né? É muito comum depois as pessoas olharem e falarem: nossa, onde é que eu tava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso comigo? Né? Por que eu fiz isso com o outro? Então, se arrepender aí acaba entrando muitas vezes numa culpa, né? Quando aquele momento poderia ter sido um momento de uma manifestação de alegria e não de euforia. Mas ok, percebe que tá tudo certo como está, né? Porque se
uma pessoa percebe o quanto que ela ficou eufórica, né, e fora de controle, né, porque a gente ainda tem a ilusão do controle, né, então quando uma pessoa percebe ali, quando ela desperta para isso e percebe tudo que ela fez, né, e que às vezes gera dor depois, uma vergonha, uma culpa, né, alguma coisa assim, quando ela tá presente para isso, ela vai olhar, né, e vai buscar um autoconhecimento profundo, vai buscar entender o que que foi aquilo, né, o que que foi aquela explosão ali, né, de uma euforia, né, como um pedido de socorro mesmo, né, de um pedacinho dessa pessoa que precisa ser visto, né. Então, percebe que o estado de presença vai fazer toda a diferença, mas muitas vezes a gente só chega nessa presença quando dói, né, quando a gente sente a dor. Via de regra, é por aí que a gente vai, né? Mas quando a gente vai olhar, né, para as nossas dores, para aquilo que está querendo ser manifestado aí na nossa vida, a gente ganha mais chances de poder tratar as nossas dores e poder viver a alegria, né, na sua polaridade ali positiva, né? Eu gosto de carnaval. Eu gosto de carnaval e eu já passei por várias fases, né? A fase que eu assistia o desfile das escolas de samba, a fase que eu ia pro interior, né? Pra participar ali do carnaval de salão, né? Eu sempre gostei muito de marchinha, então ia pro interior. E pro interior porque em São Paulo eu sempre tive... Hoje eu entendo, né, que eu tinha um pouco de medo, né, dessa multidão. Porque é isso, né? Vem essa multidão... com toda essa energia reprimida, né, para soltar ali, né, então, energeticamente falando, é denso muitas vezes, né, o carnaval, então eu acabava preferindo ir pro interior. E um outro ponto do carnaval que me chama muito a atenção são os sambas enredos, né, que contam histórias, que são um aspecto cultural mesmo, né, todo um trabalho aí de pesquisa, né, de muito estudo das escolas de samba para criar um samba enredo que fala, né, do Brasil, que fala da nossa história, que fala, né, da nossa ancestralidade, né, então eu presto muita atenção sempre na letra, né, dos sambas enredos. Recentemente, né, a gente teve aquele samba enredo sobre Exu e que foi ali mexeu muito, né, com todo o Brasil, então pessoas que não sabiam do que se tratava, né, essa força realizadora de Exu, né, essa lei, né, que faz com que a gente colha aquilo que a gente plantou, né, o que quer que seja aquilo que a gente plantou, então vem muito forte uma frequência de justiça ali, né, junto com esse samba enredo. E, junto com essa frequência de Exu, né, vem muito forte, então isso mexeu bastante com a gente. E tem um outro samba enredo, e esse é bem mais antigo, né, mas que eu amo, assim, profundamente, porque olhando para esse aspecto positivo, né, do carnaval, esse aspecto construtivo, digamos assim, não sei se essa é bem a palavra, mas olhando para esse aspecto, né, ele é uma manifestação das belezas do Brasil, né, e tem um samba enredo chamado Aquarela Brasileira, que foi o samba enredo da Império Serrano em 1964, depois em 75 o Martinho da Vila gravou, né, essa música, e depois em 2004 a Império Serrano voltou com uma reedição aí desse samba enredo que é maravilhoso, né, e que é uma homenagem ao Brasil, né, às belezas do Brasil, desse Brasil tão complexo, desse Brasil tão diverso, né, com tantas diferenças, e eu sempre falo que a beleza está justamente nas diferenças, né, e aí eu faço questão de cantar esse samba aqui pra você, já vou avisando, né, quando eu desafinar, né, lembra que eu ganho a vida com terapia e não com cantoria, então... Vamos lá. Pra vocês, Aquarela Brasileira. Então vamos lá. Vejam essa maravilha de cenário. É um episódio relicário que um artista num sonho genial escolheu para este carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela. Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. E no Pará, na ilha de Marajó, e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais,
deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, do Acarajé, das noites de magia do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiços de garoa pela serra. São Paulo engrandece a nossa terra. Pro leste, por todo o centro-oeste, tudo é belo e tem lindo matiz. O Rio, nos sambas de batucadas, dos malandros e mulatas, de requebros febris. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de um colorido sutil. E esse lindo céu azul de anil, que emoldura, aquarela meu Brasil, lá, 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 lá. Ai, gente, lindo, não é? Eu amo essa letra, ela descreve o Brasil com toda a sua beleza, com toda a sua variedade, né? Com todas as suas diferenças que se harmonizam tanto. Eu acho lindo, acho que esse samba enredo, ele reflete muito, né? O espírito do nosso querido Brasil. Bom carnaval pra você. Beijo.